Boa noite para você. O governo do Rio Grande do Norte começa amanhã a distribuição de novo lote de vacinas. A nota técnica orienta a ampliação da vacinação para idosos com idade entre 75 e 79 anos. Carreta com 45 mil litros de álcool etílico hidratado é detida no estado Potiguar por não apresentar documentação fiscal. Só neste ano, a tributação já apreendeu 80 mil litros do produto circulando sem nota no estado. E você vai ver também. CIOSP ganhará novo sistema para monitorar e identificar veículos roubados no estado do Rio Grande do Norte. Nos últimos 2 meses, o sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública realizou a recuperação de 76 veículos roubados. A nova tecnologia vem reforçar ainda mais o videomonitoramento. E eu converso via Skype com o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Rio Grande do Norte, Dalton Santos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com Band Cidade, está no ar. As equipes da Secretaria Estadual de Tributação e da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na madrugada de hoje, uma carreta com um carregamento de 45 mil litros de álcool etílico hidratado sem documentação fiscal. A retenção ocorreu na BR-101, na altura do município de São José do Mipibu. A carreta vinha de Alagoas e a carga foi avaliada em mais de R$166 mil. Essa é a terceira apreensão de álcool feita pela SETE somente em 2021. De acordo com auditores que participaram da abordagem, o produto seria para uso industrial, mas não estava acompanhado das notas fiscais, o que se configura um crime contra a ordem tributária. O motorista foi autuado e a mercadoria retida. A Secretaria Estadual de Tributação já contabilizou, somente neste ano, 80 mil litros de álcool retidos pela falta de documentação fiscal. E o governo do Rio Grande do Norte inicia amanhã a distribuição das novas doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram ao estado esta semana. A expectativa é que, com o aumento na oferta do imunizante, as prefeituras ampliem a faixa de vacinação. Em nota técnica, a CESAP já passou a orientação para os municípios. Quem explica é o diretor da Unicat, Ralfo Medeiros. Recebemos 43.200 doses da Coronavac, que possibilitará vacinar 45% da população de idosos de 75 a 79 anos. Essa distribuição se dará na próxima sexta-feira para todas as regiões de saúde do estado e a região metropolitana. Essas doses são importantes para imunizar essa população de 75 a 79 anos, evitando assim a gravidade da doença ou até mesmo o contágio desse público que está tão atingido por essa pandemia. Nós temos programado toda a logística e que em menos de 24 horas que essas doses cheguem na Unicat e dê esse início à distribuição para as regiões de saúde, facilitando assim o início da vacinação pelos municípios. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte estão questionando na Justiça a suspensão da gratuidade para idosos que usam o transporte coletivo da cidade nos horários de pico. Essa medida foi anunciada pela Prefeitura na semana passada e também suspende o direito para meia passagem estudantil. A suspensão da meia passagem de ônibus para estudantes e da gratuidade para idosos nos horários de pico, anunciada pela Prefeitura de Natal, provocou reações. A medida está sendo questionada na Justiça pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso ano passado, que para existir proibição de circulação de pessoas idosas, essa proibição deve alcançar a todos, e não apenas a pessoa idosa, né? E não estamos em momento de lockdown, não foi decretado o lockdown, né? E não se justifica essa restrição unicamente contra a pessoa idosa, e, sobretudo, no sentido de que não podem trafegar as pessoas idosas que fazem uso da gratuidade, mas aquelas que optem por pagar poderão fazer uso do transporte coletivo nos horários de pico. Na ação civil pública movida pelo MP e pela Defensoria, as instituições também destacam que a medida vem em um momento em que o grupo precisa ser vacinado contra a Covid-19 e que, portanto, necessita se deslocar
até os pontos de vacinação gerenciados pelo próprio município. O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB também entende que a medida é questionável. Para se fazer uma restrição desse tipo de direito, a norma ela tem que vir muito bem fundamentada numa recomendação técnica. O decreto da Prefeitura também traz a suspensão da meia passagem para os estudantes. A medida foi questionada por entidades estudantis que prometem acionar a Justiça. A gente não vê essa medida de suspender a meia passagem dos estudantes no transporte público e a gratuidade dos idosos como uma medida de combate ao coronavírus. Muito pelo contrário, a gente vê isso como um ataque à população, como um desrespeito às pessoas que dependem exclusivamente do transporte público. Essa medida afeta muitos estudantes. Muitos deles já estagiam, já trabalham, como por exemplo os alunos do EJA, que têm que conciliar os estudos com o trabalho. E já estão, inclusive, nos articulando judicialmente para entrar como uma ação popular contra esse decreto que, para nós, não faz sentido. Nos últimos 2 meses, o Sistema de Monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o CIOSP, já realizou a recuperação de 76 veículos roubados e inúmeras ocorrências originadas a partir da Central de Atendimento no número 190 da Polícia Militar. Agora, além do trabalho realizado pelas 117 câmeras já espalhadas por toda a região metropolitana de Natal, uma nova tecnologia vem reforçar ainda mais o videomonitoramento. Você vai conhecer agora. O trabalho realizado pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o CIOSP, conta com os serviços prestados por policiais militares, policiais civis, bombeiros e até funcionários do Instituto de Perícia. Ao todo, 50 pessoas diariamente se dividem na tarefa de monitorar e atender os mais de 5.000 chamados recebidos pelo CIOSP na central do 190. A população só precisa ligar 190 que nós vamos atender e demandar essa solicitação para todas essas agências. Hoje, o nosso centro integrado, eu digo isso com muita satisfação, está entre os 5 maiores centros integrados do Brasil em número de agências. Nos últimos meses, o governo do estado já investiu cerca de 7 milhões de reais para aperfeiçoar ainda mais os sistemas. E os resultados têm sido satisfatórios. Esse ano nós podemos já adiantar aqui que graças a essas ações integradas e o emprego do vídeo monitoramento, só nos últimos 2 meses nós já conseguimos recuperar aí aproximadamente 76 veículos que nós já recuperamos, devolvemos à sociedade os veículos que foram roubados e furtados. O vídeo monitoramento tradicional já auxilia diretamente nas ações mais assertivas de policiamento. Agora, visando acelerar ainda mais o trabalho dos policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte já deu início à instalação dos portais de segurança. Uma tecnologia já utilizada em outros países e que chega ao estado para reforçar a segurança como um todo. Ao todo, já foram instaladas 20 câmeras dos chamados portais de segurança. Todas elas farão reconhecimento óptico de caracteres das placas dos veículos roubados. Uma tecnologia nova que pretende aperfeiçoar ainda mais o trabalho realizado pelo CIOSP. São 20 portais de segurança que já estão instalados em pontos estratégicos de Natal e região metropolitana. E esses portais de segurança são equipados com sistemas de OCR, que é a leitura automática das placas dos veículos que circulem nesses locais onde os portais vão estar instalados. E havendo ocorrência de furto e roubo registrada nesses veículos, essa informação chega de forma automática para o CIOSP. Isso vai agilizar o processo de atendimento, de acionamento das viaturas para a tentativa de recuperar esses veículos que foram roubados. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A condição de chuva aumenta nesta sexta-feira em áreas do sul do Maranhão, também do sul do Piauí e oeste e sul do estado da Bahia. É somente de uma área que vai desde o agreste pernambucano até o nordeste baiano que tem previsão de tempo mais firme nesta sexta-feira. Amanhã em São Luís tem previsão para pancadas de chuva com máxima de 30 graus. No sábado e no domingo segue a mesma condição com as máximas em torno também dos 30 graus.
graus. Em Teresina, nesta sexta-feira, máxima de 32 graus com condição para pancadas de chuva. No sábado, o dia começa com 22 e a máxima é de 31 graus. Em Natal, nesta sexta-feira, máxima de 31 graus com pancadas de chuva bem isoladas. No sábado, as pancadas também vêm de forma bastante isolada, a mínima é de 25 e a máxima é de 31 graus. E em Recife, nesta sexta-feira, a mínima é de 26 e máxima de 30 graus, também com previsão para algumas pancadas de chuva. No sábado, máxima de 29 graus e no domingo, tempo seca. A mínima é de 25 e a máxima chega aos 29 graus na região. Band Cidade faz um rápido intervalo. Em um minuto a gente se encontra. E a Prefeitura de Natal publicou um edital de licitação de concessão para implantação de estacionamento rotativo em até 4.261 vagas nas ruas dos principais bairros comerciais aqui da capital. Os bairros do Alecrim, Ribeira, Tirol e Cidade Alta serão os primeiros a contarem com esse serviço. Com a implantação do estacionamento rotativo, quem quiser estacionar nas vias públicas que tenham o serviço vai pagar R$ 2,00 por hora de permanência. O valor vale para as 2 primeiras horas. Como a ideia do serviço é a rotatividade, a terceira hora de uso até será admitida, mas nesses casos o valor sobe para R$ 10,00. O edital de licitação já foi publicado pela Prefeitura. O serviço será implantado inicialmente nos bairros do Alecrim, Ribeira, Tirol e em algumas vias da Cidade Alta. Na primeira etapa serão disponibilizadas coisa como 2.200 vagas que funcionarão das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira e das 8 às 13 nos dias de sábado. Em seguida, recebem o serviço os bairros de Petrópolis, Ponta Negra, Lagoa Nova, Lagoa Seca e outras vias da Cidade Alta. O serviço pretende depois, numa segunda etapa, alcançar mais outras 2.000 vagas em outras regiões da cidade. Quem utilizar o serviço poderá pagar a taxa por meio de um aplicativo de celular através de aquisição de créditos em pontos de venda credenciados ou com monitores da concessionária que estarão circulando nas vias por onde o serviço será oferecido. Essa iniciativa da Prefeitura, ela pretende fazer com que as vagas não fiquem permanentemente ocupadas por um veículo e de forma que possa circular mais pessoas nessas zonas comerciais. Com essa iniciativa, a gente pretende que o comércio de alguma forma seja impactado favoravelmente com a ida de pessoas para essas regiões. Com as dependências do Palácio José Augusto fechadas para a dedetização devido à pandemia do novo coronavírus, ficou para o começo da próxima semana a posse do deputado estadual Jacó Jacome, do PSD, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Jacome foi diplomado no início desta semana no gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilson Barbosa, por ordem de ofício do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o recurso para a cassação do deputado estadual Sandro Pimentel, do PSOL, em processo de captação ilícita de recursos de campanha nas eleições de 2018. A cassação do deputado Sandro Pimentel ocorreu porque 78% dos recursos declarados por ele como gastos de campanha, isso quer dizer R$35 mil, foram depositados no popular na boca do caixa, o que é ilegal pela Justiça Eleitoral, pelo regramento que está posto no processo eleitoral. Nesse contexto, sai Sandro Pimentel, o primeiro deputado do PSOL na Assembleia Legislativa, o parlamentar que tinha um viés muito de oposição. Agora entra Jacó Jacome. Jacó Jacome, que já foi deputado de um mandato, tentou o segundo, agora ganha pouco mais de um ano de mandato. Jacó Jacome filiado ao PSD. PSD, originariamente de oposição à governadora Fátima Bezerra. Mas nesse contexto, naturalmente, a expectativa é saber se o deputado Jacó é de oposição ou de situação. Jacó Jacome, que ressurge o bloco político do ex-deputado federal, ex-vice-governador Antônio Jacome, que agora passa a ter o filho, deputado estadual, e o sobrinho, vereador, o vereador Érico Jacome. E chegou a hora
de continuarmos falando sobre política, mas dessa vez nacional, vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo todas as informações. Boa noite para você, Napoleão de Castro. Meu abraço, Ana. Cumprimentos ao nosso telespectador do Band Cidade na Band Natal. Voltamos de Brasília, Palácio do Planalto, nesta quinta-feira. Tivemos ontem a aprovação em primeiro turno na Câmara Federal da proposta do auxílio emergencial e ficou para esta quinta-feira o embate e o debate em cima da votação em segundo turno. Ontem também tivemos a eleição e escolha de 10 novos presidentes das comissões permanentes da Câmara Federal. E hoje nós vamos ter a definição de pelo menos de mais 6 a 8 comissões no plenário das comissões da Câmara Federal. Em relação ao trabalho e perspectiva de futuro, nós temos exatamente a definição em cima da Comissão Mista de Orçamento, que vai estar votando o orçamento de 2021. Nós conversamos com o coordenador da bancada do Rio Grande do Norte, deputado Benes Leocádio, e ele falou para a gente como está trabalhando e definindo junto com a bancada as prioridades para o nosso estado. A bancada federal do Rio Grande do Norte decidiu alocar recursos para a área da saúde no ano de 2021 em função da calamidade pública que estamos enfrentando há quase um ano. E com certeza todos os investimentos são prioritários, têm necessidade, mas nenhum outro tem mais urgência, mais necessidade do que priorizarmos a área da saúde. E foi criado pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional uma rubrica para aquisição de vacinas, uma solicitação da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, em ofício encaminhado pela colega deputada Carla Zanotto, em que a CMO acolheu e já criou a funcional programática a 2F01, aportando recursos não só da Comissão de Orçamento, mas qualquer parlamentar, qualquer bancada dos diversos estados da federação podem priorizar recursos para esta finalidade. Coordenador da bancada do nosso estado, o deputado Benes Leocádio, conversando com a equipe BANT. Do Palácio do Planalto em Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. Economia local. A Companhia Hipotecária Brasileira, CHB, anunciou hoje o encerramento de suas atividades e a entrada em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central, após mais de 50 anos de atividades. Era a única instituição financeira privada do Rio Grande do Norte. O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da empresa com sede na capital potiguar por meio de um ato do presidente Roberto Campos Neto. A autoridade monetária nomeou Marcos Antônio Siqueira Leite como liquidante da CHB com amplos poderes de administração e liquidação. E Marcos Antônio vai ter muitos problemas e vai ter muitos desafios na liquidação da CHB. Esse é o contexto administrativo, porque o contexto econômico, uma empresa com mais de 50 anos atuando no mercado do Rio Grande do Norte, que tinha como foco, como potencial, o financiamento imobiliário. E agora, ponto final. Tem um recado especial para você. Sabe por quê? Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora, uma notícia em primeira mão. O lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone. 98111-1109. Garanta já a sua Casa Modelo 2021. E no próximo bloco nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte, Dalton Santos. O Band Cidade volta em um minuto. E agora é hora de entrevista aqui no Band Cidade. Eu recebo para uma conversa o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte, Dalton Santos. Presidente, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Prazer estar aqui com você. Alegria recebê-lo, presidente, e os sindicatos e associações das forças de segurança organizam mobilizações contra a União. Por quê, presidente? Bem, basicamente, vou fazer um pequeno histórico.
A PEC 186 começou a ser votada semana passada no Senado Federal e está tendo a conclusão da sua votação agora na Câmara já. Ela é a chamada PEC emergencial e ela teve incluído no seu texto o auxílio emergencial, aquele valor que está sendo pago pelo governo àquelas pessoas que perderam o emprego, estão em situação de miserabilidade. E o governo, ao mesmo tempo em que inseriu nessa PEC o auxílio emergencial, inseriu também uma série de modificações, uma espécie de pré-reforma administrativa, e está obrigando os parlamentares a votarem. E essas reformas administrativas estão atingindo diretamente as forças policiais. Presidente, em que essa pré-reforma administrativa, como o senhor define, em que ela atinge as forças policiais? Bom, particularmente a gente tem uma expectativa de congelamento salarial pelos próximos 15 a 20 anos, né? Proibição de promoções e progressões, entre outras coisas, mas principalmente esses dois pontos. O senhor acredita que é possível reverter esse quadro? Enfim, a PEC já está aí para ser votada, tiveram alguns avanços nesse sentido que as forças de segurança estão pressionando. O senhor acredita que está consolidado ou ainda outras mobilizações acontecerão? Nós fizemos algumas mobilizações, algumas pressões, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal funcionam assim. Os parlamentares eles são movidos por pedidos, pressões, enfim, de diversos grupos, e empresários, enfim. E com os servidores públicos não é diferente. Nós também fazemos as nossas pressões e cobramos e pedimos, enfim, com as ferramentas que a gente tem. Mas a nossa expectativa não é boa, a gente tem trabalhado muito, pedido, insistido junto aos parlamentares, mostrando para eles a importância de impedir essa injustiça, mas, lamentavelmente, eles não têm sido sensíveis, especialmente a chamada bancada da segurança pública, ou bancada da bala, como nós conhecemos popularmente, ela não nos apoiou, especialmente os policiais civis, tanto da União quanto dos estados. Os policiais militares e os militares das Forças Armadas já vinham sendo beneficiados pelo governo, é bom que se diga, mas os policiais militares foram beneficiados agora, foram atendidos pelo governo, mas infelizmente os policiais federais, policiais penais e os policiais civis dos estados não foram contemplados, estão sendo prejudicados com essas medidas do governo. Presidente Dalton Santos, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para a gente abordar um outro assunto, o enfrentamento das forças de segurança com relação à pandemia da Covid-19. Isso porque as forças de segurança, naturalmente, continuaram trabalhando. Não dá para fazer home office, né, presidente? Quando a gente fala sobre segurança. Qual é o quadro que o senhor traz dos policiais rodoviários federais? Olha, realmente é como você disse, todas as polícias de maneira geral e as guardas municipais também, as polícias penais também estão trabalhando, né? Os policiais penais trabalham dentro dos presídios, as polícias outras trabalham nas ruas, as polícias civis e federal fazem atividades de investigação, enfim, mas todos nós estamos exercendo a nossa atividade como sempre exercemos. Muitos de nós, inclusive, exercendo essas atividades com mais vigor, com mais força, por entender que esse é um momento extremamente difícil para a sociedade. Então, é notório isso, tem havido um grande número de apreensões de drogas, enfim, e o nosso trabalho vem sendo desenvolvido com muita intensidade e muita força. Presidente, como foi que o senhor recebeu o anúncio do concurso para policial rodoviário federal? É uma alegria para nós, né? Porque quanto mais policiais, mais segurança para a sociedade. A nossa satisfação, o nosso prazer, nós que somos servidores públicos, o nosso prazer é servir a sociedade. A nossa satisfação é estar sempre ajudando a sociedade. Você tem uma ideia? Eu estou na Polícia Rodoviária Federal, agora em maio eu faço 25 anos, e uma das coisas que me dá mais prazer é, por exemplo, ajudar uma família que está de madrugada com o carro quebrado na estrada, longe de qualquer cidade. Isso já aconteceu centenas de vezes na minha vida
Eu fiz isso muitas vezes. Então, é muito prazeroso para o servidor público ajudar as pessoas, né? Entre tantas outras coisas que nós fazemos, como defender, com risco da nossa própria vida, a sociedade. Quantos colegas policiais já perderam sua vida defendendo a sociedade? Eu não sei se você sabe, Ana Ruth, recentemente um policial federal aposentado, de 62 anos, reagiu a um assalto em Foz do Iguaçu e foi morto. Ele viu o assalto acontecendo. Como policial, nós temos essa coisa dentro de nós que nos impulsiona a defender a sociedade, e esse policial foi defender a pessoa que estava sendo assaltada e, infelizmente, foi morto naquele momento. Presidente, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas rapidamente, a gente falava de pessoal e os equipamentos, como estão os equipamentos da PRF? A nossa instituição, graças a Deus, ela avançou muito em termos de equipamento. Nós temos o que há de mais moderno em termos de equipamento. Viatura, armamento, uniforme, coletes à prova de balas, drones, helicópteros. Nós temos uma estrutura fabulosa. Presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte, presidente Dalton Santos. Muito obrigado, presidente. Vamos acompanhar esses desdobramentos dessas mobilizações que os sindicatos estão fazendo e como vai ser a reação do Congresso Nacional, não é, presidente? Muito obrigado e estamos à sua disposição. Obrigada, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais aqui do estado do Potiguar. O Band Cidade vai ficando por aqui. A você uma ótima noite. Lembre-se que todas as informações da política estão lá no Política em Foco. Acompanhe o Jornal da Band e eu me encontro com você amanhã às 18h50. Até lá.